Bem-vindos à aula 12. Este é o grupo de estudo em psicologia existencial. Hoje a aula 12 é sobre psicologia existencial e Saint-Genet, ator e mártir. Nós vamos começar falando sobre a questão da psicologia existencial, que se propõe a olhar a existência humana de um modo mais profundo. E essa profundidade significa olhar além daquilo que todo mundo vê. Porque o que todo mundo vê é o óbvio do fato, da coisa, da situação. Mas veja que esse óbvio está mais relacionado a opiniões pré-concebidas do que exatamente ao fenômeno em si. Sempre. A análise de uma situação, para ser profunda e real, precisa sempre de um distanciamento. Redução fenomenológica. Para enxergarmos bem uma coisa, nós precisamos nos afastar dela. De fato, jamais avaliaremos com justiça uma situação se estamos envolvidos nela com os nossos interesses, com as nossas mágoas, preconceitos. É preciso um distanciamento, e esse afastamento significa afastamento das nossas próprias ideias sobre as coisas, porque vivemos em um mar de certezas fabricadas, de julgamentos gratuitos. E além de julgamentos gratuitos, serem gratuitos, eles apontam para uma certa necessidade obsessiva de classificar, de rotular e resolver todas as coisas, não deixando qualquer margem para a dúvida, para o espanto, mas deveria. Nós precisamos acrescentar um será na maioria das nossas conclusões. A filosofia nos ensina que sem a dúvida não chegamos à verdade. E aí descobrimos que a verdade é duvidar. Para compreendermos então o gênio da literatura que hoje estudaremos, precisamos romper com a maioria das nossas ideias pré-fabricadas de ordem, de bem e de bom. Jean Genet, escritor francês, viveu a maior parte da sua vida na cadeia ou na marginalidade da rua. Só que ele era um gênio. Escrevia bem, como raramente se vê. Preso, ele escrevia. O que fazia era escrever. E ele não sabia que estava produzindo literatura de alto nível, porque o que ele queria era tão somente colocar para fora o que pensava. Acontece que cada livro de Jean Genet, em cada livro seu, ele escancarava de forma detalhada, sem qualquer pudor ou censura, tudo o que ele via e vivia. E tudo o que a sociedade finge que não vê. O mundo do crime e das prisões. A verdade nua e crua das ruas e seus personagens marginais, tão reais quanto invisíveis. Os livros de Genet são bem agradáveis de se ler porque são bem escritos. Um estilo poético, uma narrativa sensível, consequências bem motivadoras. Por outro lado, é um soco no estômago. Um não, muitos, porque ele não era dado a eufemismos. Sua redação é totalmente literal, sempre. É por isso que ele, com sua literatura, consegue nos colocar no centro da podridão. E aí, curiosamente, nos vemos ao mesmo tempo diante de uma profunda verdade que nos fascina e uma realidade que nos repugna. Hoje apresento a vocês Jean Genet, importante escritor francês, biografado por Sartre no livro Saint-Genet, ator e mártir, de 1952. Para os interessados em psicologia, é uma análise existencial e uma oportunidade de identificar a ontologia fenomenológica do Sartre. E também a aplicação do método biográfico da clínica psicológica. Portanto, não é apenas uma biografia.
Para quem não sabe, o método biográfico foi criado por Sartre para superar a dicotomia entre o excesso de objetivismo da comportamental e o excesso de subjetivismo da psicanálise, voltando o foco da investigação psicológica aos aspectos concretos da vida de uma pessoa. Sartre concluiu tal método ao longo da sua vida intelectual, incluindo A Náusea, O Idiota da Família e este Saint-Gené, Ator e Mártir, no qual exemplifica a aplicação prática do método biográfico, sendo que em O Idiota da Família a biografia que ele faz de Flaubert. Jean Genet nasceu em 1910 de pai ignorado. Era filho de Gabrielle Genet, uma prostituta, que o rejeitou e o abandonou. Vejam que essa mãe teve um bebê, registrou só no nome dela, porque não sabia quem era o pai, e em seguida não o quis mais. Abandonou Jean Genet. Fora então Genet confiado pela assistência pública na França a um casal de camponeses que criou Genet sob rígidos valores religiosos tradicionais que ele cresceu acreditando e jamais se livrou totalmente deles. Como toda criança criada nesse meio, Genet se imaginava como um santo e considerava a palavra santidade a mais bela de sua língua. Daí veio seu apelido de santo, que inclusive foi usado por Sartre no título da biografia, Saint-Genet. Apesar de ser um menino sem referências de família, em sua infância lia compulsivamente todos os livros que lhe eram apresentados. Admirava escritores como Voltaire, Stendhal, Proust, Gide, Baudelaire, Brecht e vários outros que posteriormente lhe serviriam de modelo. Por ser adotivo, Genet pressentia que sua vida estava fora da ordem natural das coisas e assim se identificava com os pequenos mártires da Cruzada das Crianças, com suas histórias de sacrifícios que ele lia. Jean Genet era uma criança inocente que vivia em contato com a natureza, solitário, sem contatos afetivos, e apesar de adquirir valores morais de seus pais adotivos, não se sentia totalmente inserido na comunidade religiosa de seus pais. Ele lia muito, e isto o tornava bem questionador. Aos 10 anos de idade, foi flagrado pelo padrasto roubando algo da gaveta da cozinha. Nesse momento, ele recebeu um dos rótulos que o iria acompanhar por toda a sua existência: ladrão. Com isso, e com o reforço da sociedade, Genet tomou consciência de sua essência criminosa. Esse rótulo se tornou um estigma, uma identidade social negativa. E a partir desse momento, ele era um ladrão. Era um indivíduo mau por natureza. Começava aí a sua carreira. Foi uma espécie de imprinting, uma espécie de marca psicológica impressa na experiência da pessoa, da qual ela jamais se livra. Jean Genet foi excluído do mundo dos honestos, excluído da sociedade. O mundo, em geral, é assim. A sociedade precisa distribuir rótulos para, assim, doentiamente, se proteger de si mesma. O olhar de censura que os adultos dirigiam a Jean Genet destruiu sua inocência e iniciou sua transformação, ao ponto de, aos seus próprios olhos, Genet se julgar um monstro. Foi assim que ele assumiu para si esse mal e nele se refugiou, exaltando a perversão. Sartre sintetiza bem esse momento. Ele diz assim: um menino morre de vergonha e em seu lugar surge um marginal. O marginal
será possuído pelo menino. E quem é Jean Genet? Dentro de todos os instantes, dentro de instantes, a partir daí, todo o bairro saberá. Só ele não sabe. Pois é. Uma voz declara publicamente: você é um ladrão, e ele só tinha 10 anos. Acaba assumindo esse rótulo. Olha aí o perigo dos rótulos. Agora, ele é um ladrão. A partir desse momento, Jean Genet começa uma nova história, porque agora ele é o mal, e o seu lugar é à margem da sociedade, odiado pelos homens honestos. Já que agora é um ladrão, Genet espera que será como os outros esperam que ele seja. Imprevisível aos seus próprios olhos, a cada manhã perguntará se o dia que começa será marcado por um roubo. Sartre faz a seguinte consideração a respeito desse momento da infância de Jean Genet: seu estado psíquico e como ele reagiu a essa dificuldade para enfrentar à sua maneira a situação. Vejam, diz Sartre: o que salva o menino é que ele sabe confusamente que foi emprestado a aqueles pais lavradores. Um pouco antes, entristecia-se por não lhes pertencer exatamente, por não ser filho genuíno, biológico, por não ter nascido no meio deles. E é esse sentimento de ser diferente que o levou ao roubo. Agora, é esse mesmo sentimento que torna a sua condenação menos terrível. Jean Genet, apesar de ter sido criado num meio rural, conservador e tradicional, não deixou de ter certa identificação com a cidade. Ele nasceu em Paris, no 5e arrondissement, 5º bairro, no centro de Paris. Mas foi transplantado para o campo. Depois foi expulso do campo e se refugiou na cidade, passando de um local para outro, fugindo da justiça, da polícia e por aí. Enfim, sem domicílio fixo, sem família, sem trabalho, ele era mais um vagabundo do que um ladrão. A maneira como a sociedade o tratou e como ele percebeu esse tratamento criou nele um sentimento contraditório e paradoxal, causando certa confusão em seu modo de pensar e analisar sua realidade, e também na maneira como se colocou perante o mundo. Sartre disse que Genet amaria a sociedade francesa, vejam só, como os negros amam a América, com um amor cheio de ódio e desespero. O ponto central de toda essa questão é que Genet vai se dedicando a tornar perfeita a sua imperfeição. Em resumo, ele é realista porque quer aquilo que é, aquilo que lá aos 10 anos disseram que ele era, e em seguida o mandaram para a rua. Seus delitos nada mais eram que uma forma de chamar a atenção para si e para aquilo que o incomodava dentro de si. Era como um grito de socorro, uma necessidade de acolhimento e de mostrar o quanto se sentia infeliz com aquela situação. Roubava em qualquer lugar e de todos. Levava ao desespero aqueles que tentavam agora educá-lo. Não poupava nada nem ninguém, mas que não nos enganemos com essa agressividade. Essa agressividade era puramente defensiva. Era o desafio da impotência, como Sartre diz na página 68. Sartre encara a história de Genet como uma incompatível e definitiva demonstração de quão impiedosas sabem ser as pessoas e sabem ser as nossas estruturas sociais, mas descreve a infância de Genet de modo irônico. Ele pede que pensemos em um menino abandonado que desde bem novinho manifesta maus instintos, roubando os camponeses que o adotaram. Mesmo admoestado, o menino continua a proceder mal, até mesmo fugindo da prisão de menores para onde foi mandado. E rouba, e saqueia, e se prostitui.
E apesar de viver abandonado, na miséria e mendigando, nada o desencoraja. Decide entregar-se ao mal. Decide ser o melhor em fazer o pior. Mas tudo começa a mudar quando ele, na prisão, começa a escrever. Na verdade, ele escrevia obras abomináveis que faziam apologia ao crime. Acontece que ele escrevia bem, maravilhosamente bem. Devido a isso, sua história começou a se transformar. Seus livros foram publicados e lidos, e importantes escritores e diretores teatrais valorizaram a sua obra. Algumas das suas obras, alguns de seus livros se transformaram em peças teatrais de grande sucesso. Livros publicados. Sartre comentou assim sobre a obra de Genet: ao nos contaminar com o seu mal, Genet se livra dele. Cada um dos seus livros é uma intensa sessão de catarse, um psicodrama. Exercícios de literatura que valeram a Jean Genet um completo tratamento psicológico. Sim, Jean Genet, surpreendentemente, conseguiu sair desse poço e, mais surpreendentemente ainda, conseguiu se transformar num ícone de sua época, contrariando o senso comum reinante que o condenara a uma vida marginal sem a mínima perspectiva. Com todas as regras sociais, inclusive a lógica jogando contra, Jean Genet se libertou de todas as amarras e se tornou alguém que nem ele mesmo poderia imaginar, contrariando tudo aquilo que se acreditava como uma condição humana que não tinha como mudar. Mas o que realmente marca na trajetória de Jean Genet é uma impressionante vontade de seguir em frente. Jean Genet soube, de maneira singular, conquistar o seu espaço e se colocar de acordo com a sua inquestionável importância. Genet era aquele que viveu todas as aventuras descritas em seus livros. A diferença é que ele tinha um devir aberto à sua frente. Era uma vontade feroz de sobreviver, uma intrépida coragem. Foi uma confiança louca que surgiu no meio do seu desespero, mas deu o seu fruto, fazendo com que dessa resolução absurda nascesse, 20 anos depois, o poeta Jean Genet. Respeitadíssimo escritor por toda a intelectualidade francesa. Sartre mostra toda a natureza humana através da vida de Jean Genet, tendo este como real exemplo de como um ser humano é capaz de se reinventar, superar adversidades, obstáculos e escrever sua própria história, sendo um verdadeiro vencedor. E nessa obra que se encontra aquela máxima de Sartre, que diz que o importante não é o que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos com aquilo que fizeram de nós. Todo mundo repete essa frase, no mundo inteiro. E ela está nesse livro do Sartre, Saint-Genet, Ator e Mártir. Sartre critica a forma como a sociedade coagiu o menino nesse livro. A sociedade coagiu o menino Genet a decidir prematuramente sobre a própria vida e caminho a seguir, com seu trágico desenrolar. Sobre esse projeto de vida de Genet, Sartre comenta assim: é óbvio que se os homens existissem à maneira das mesas ou das cadeiras, não haveria para eles a questão de adquirir o seu ser. Eles seriam, simplesmente. A duplicidade do projeto de Genet vem da ambiguidade da nossa condição, pois nós somos seres cujo ser está perpetuamente em questão. Ou, se quisermos, nossa maneira de ser é estar em questão no nosso ser. Ninguém é covarde ou corajoso como uma parede é branca ou como um cobertor é verde. A sociedade, moralmente falando, trata de matar todos aqueles que não se enquadram em suas normas, regras, doutrinas e tradições. Mas não se pode comparar
gente e coisa, coisa e gente. O ser é aquilo que é. Tudo em relação ao qual se possa dizer que é um ser. As coisas, os homens, o mundo das coisas e o mundo dos homens. É a ontologia, parte da ontologia fenomenológica do Sartre. Com uma modesta nobreza, Genet decidiu seu futuro. Essa nobreza, sem que suspeite, consagra a prioridade do objeto sobre o sujeito, do que se é para os outros, sobre aquilo que se é para si. Mas também é verdade que Genet vive a sua inocência, e essa inocência o faz feliz. Jean Genet mais tarde escreverá: decidi ser o que o crime fez de mim. Já que ele não conseguiu escapar dessa fatalidade, decidiu ser a própria fatalidade. Rimbaud queria mudar o mundo e Marx a sociedade. Genet não queria mudar absolutamente nada. Ele apenas encontrou um jeito de viver e se manifestar, de pôr para fora o seu talento do jeito que dava, e foi a sua autenticidade que o salvou. Contra tudo e contra todos, Genet, para retomar a própria existência, fez do seu fracasso o produto de sua vontade. Com isso, essa derrota preparada e meditada, levada ao extremo, e sua crença se transformará na mais bela das vitórias. Sartre se surpreendeu com a genialidade daquele que fora um dia um marginal como outro qualquer. Aprendemos com Jean Genet e com a fenomenologia existencial que não se pode rotular, identificar ou determinar como perdida qualquer vida, já que o homem é um ser de possibilidades. Jean Genet era talentoso e toda a tragédia social que se abateu sobre ele não foi capaz de enterrar definitivamente as suas possibilidades. Sim, um homem sempre pode fazer alguma coisa daquilo que fizeram dele. Qualquer pessoa pode sempre fazer alguma coisa daquilo que fizeram dela. É a liberdade, o movimento que faz de um ser social totalmente condicionado uma pessoa que não reproduz mais a totalidade daquilo que recebeu em seu condicionamento. E Sartre pergunta: o que fez de Jean Genet um escritor famoso, se ele tinha sido condicionado para ser um ladrão? A história de Genet, em síntese, representa a escolha de um projeto para superar toda a espécie de determinismos sociais. Que seja assim com você, de alguma forma, sempre. Um grande abraço. Tchau.